Olá pessoal, sou o Ceia. Graças a Deus consegui a aprovação na prova Ceia da Ambima. E nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco de como foi a minha experiência na realização dessa prova. Primeiro, tá aqui a certificação. Eu realizei a prova no dia 5 de dezembro. Logo depois que a gente termina a prova, a gente já tem lá o que eles chamam de um resultado parcial. Mas o resultado definitivo você vai receber depois de 15 dias corridos no seu e-mail. Eu recebi exatamente depois de 15 dias. Mas não diferenciou o meu resultado que eu tive lá na hora do que eu recebi por e-mail. No e-mail eles detalham ali todos os módulos, qual foi seu desempenho em cada um dos módulos. Eu consegui acertar 54 questões, num total de 70. Você precisa de no mínimo 70% para conseguir a aprovação. Eu consegui 74%. Outro detalhe interessante é que, por exemplo, como eu tinha aqui a certificação CPA 20, ela já fica automaticamente renovada até o vencimento da nova certificação. Então, se você tiver aí qualquer uma certificação inferior ao CEIA, quando você conseguir a sua aprovação, elas vão ser renovadas automaticamente, desde que essa certificação ainda esteja ativa, esteja dentro do seu prazo de validade. Falando agora um pouco da prova em si, eu considerei a prova aí de médio a difícil. É uma prova muito mais analítica. Você precisa aí ler as questões e entender a situação para poder responder. É bem diferente do CPA 20, por exemplo, em que você precisa ali entender mais os conceitos. Quando você vai fazer o CEIA, eles vão te dar determinadas situações e em que você tem que ali mostrar qual que é a melhor opção para o investidor, dentro daquelas características que estão sendo apresentadas. Em relação às questões de cálculo, não tem nada muito assim surreal, mas você precisa ter o domínio da calculadora HP12C. Então você precisa ali saber usar as teclas de fluxo de caixa, entender como você vai usar isso dentro da calculadora, principalmente a diferença de sinais entre o que está saindo do fluxo do seu caixa, o que está entrando. Isso é muito importante, vai impactar muito na resposta das questões. Também saber calcular ali valor presente líquido, taxa interna de retorno, saber calcular valor de prestação, número de prestações, saber calcular a taxa de juros. Então, ter um domínio da HP12C é fundamental para conseguir aprovação nessa prova. Cobra também muito a questão de tributação. No material de apoio você tem ali as tabelas do imposto de renda de pessoa física, mas você precisa saber a forma de tributação de cada uma delas, também tributações dos planos de previdência complementar, PGBL, VGBL, como é que funciona, tributação de fundos de investimento, diferença aí do Come-Cotas entre os fundos de curto prazo e longo prazo, em qual prazo e qual alíquota vai ser cobrada em cada um dos fundos de investimento, saber também diferenciar a tributação de fundos de renda fixa, de renda variável, também a swap, que é tributada aí como renda fixa. Então, todos esses detalhes de tributação, eles são muito importantes ao longo da prova e são muito cobrados. Outro detalhe importante é observar se na prova vai estar tudo dentro da mesma unidade, dentro do mesmo período, ou seja, se a taxa está em anos, se está em dias, se está em meses, essa diferença aí na transformação das taxas, de dia para meses, de ano para meses, isso também é muito importante, cai na prova e afeta muito as nossas respostas. O tempo para fazer a prova ele é muito tranquilo, você tem aí 3 horas para fazer a prova toda. Eu fiz em cerca de 2 horas, então dá para fazer com calma, dá para ler bem as questões, voltar e revisar cada uma das questões ali que você tiver algum pouquinho de dúvida. Então, quanto ao tempo de duração da prova, ele é bem tranquilo. Em relação ao material de estudo, eu não paguei nenhum curso. Aproveitei bastante os materiais gratuitos que hoje a gente tem na internet. Então, aí o professor Edgar Abreu, ele tem o aplicativo dele. No aplicativo tem apostila gratuita, tem também simulados gratuitos.
A Top Invest também fornece aí alguns simulados gratuitos, mediante cadastro no site. A Eu Me Banco também fornece apostila gratuita. Então dá para aprender pelos materiais gratuitos. Só tem uma observação muito importante, porque agora, a partir de janeiro, a prova do CEA vai mudar devido à resolução 75 da CVM. Então é preciso observar, né, se esses materiais já vão estar atualizados. Como eu fiz a prova em dezembro, eu ainda fiz com base nas resoluções antigas. Mas para quem vai fazer a partir de agora, de 2024, já vai ser, né, esse novo conteúdo. Então, todo material que você for pegar, presta atenção para ver se esse material já está atualizado, principalmente em relação aos fundos de investimento e a resolução CVM 175. O professor Edgar Abreu também faz algumas lives, sempre na terça-feira à noite, comentando algumas questões do CEA, e aí essas lives ajudam bastante também, porque ele comenta ali o que você precisa observar em cada uma das questões, e isso te ajuda na hora da resolução da prova. Os simulados, como sempre, eles são muito importantes, porque eles vão te mostrar ali como vai ser as características das questões que você vai enfrentar no dia da prova. Então isso aí já vai te condicionando a já olhar e analisar ali o que você precisa. Os simulados ajudam bastante, não são tão parecidos como a prova do CPA 20, pelo menos eu tive essa impressão. No CPA 20 as questões eram praticamente iguais, no CEA nem tanto, mas mesmo assim mais de 60% da prova você vai achar aí idêntica nos simulados que você vai encontrar na internet, e o restante da prova vai estar bem dentro daquilo que você vê nos simulados. Pode mudar algumas coisas no momento ali da análise, mas a ideia geral da questão, e principalmente para você se adaptar a esse modelo de questão, de analisar a situação e indicar qual seria a melhor alternativa para o investidor, fazer os simulados é fundamental. A prova, né, que aí é aplicada pela FGV, ela disponibiliza os locais onde você vai realizar a prova. Eu fiz a prova aqui em Belo Horizonte. É uma sala de informática normal, te é fornecido material de rascunho para você poder fazer ali as suas anotações. Você não pode levar nenhum tipo de material, esse rascunho também fica lá, você não pode trazer para casa, e você pode utilizar aí a HP 12C. Mas também lá na hora da prova eles fornecem um emulador da calculadora HP 12C, fornecem também material de apoio com as fórmulas que você vai precisar utilizar dentro da prova. Então não precisa decorar nenhum tipo de fórmula, você só precisa entender como usar em cada situação, mas tem lá o material de apoio com todas essas fórmulas, e isso ajuda bastante na hora ali da gente fazer a prova. Bom, pessoal, essas aí são as minhas impressões sobre a prova do CEA. É uma prova um pouquinho mais difícil, exige um pouco mais de atenção da gente, mas com dedicação e estudo a gente consegue aí a nossa aprovação. Se você tem aí mais alguma dúvida, não deixe de postar aqui nos nossos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.